Oi, Rô, tudo bem? Tudo bom? Tô te- Custou, mas acho que entrei. Oi? Custou, né? Mas acho que entrei, deu certo. Beleza, tá bom, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem também? Sim, tudo bem. Massa. Então, Rô, como a gente tinha conversado, a ideia é que seja uma conversa mesmo, bem tranquila, bem informal, tá? Como a gente conversa tanto quando a gente se encontra, né? Sempre tem assunto. E Sim. eu quero, assim, basicamente. Oi, Simoneia. A Simoneia tá aí, a Simone, a Maristela, várias pessoas queridas. E eu queria registrar basicamente duas coisas. Queria registrar esse momento singular que a gente está vivendo, né, que a gente está passando, que ninguém poderia prever, e queria registrar um pouco da sua história e a história do Memorial Kimura. Então, vou começar perguntando para você, Rô, para você me falar um pouquinho como que está sendo esse momento do distanciamento, Eu nem estou querendo mais usar o termo quarentena, né? Porque já passou de 40 dias. Mas como é que está sendo para você? Como é que está sendo para os seus, né? Para o pessoal que está sempre envolvido nas ações lá do memorial? Como é que você está vendo esse momento aí que a gente tá passando forçadamente agora? Achei, eu não estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Eu tô. Tá. Não, mas eu entendi. É, pois é, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Nós fazemos parte do conselho e ai, uma situação tão complicada para a cultura, para as artes, essa coisa de não poder realizar as ações e, assim, temor pelo futuro mesmo, por como será, sabe, o mundo e como nós vamos realizar os encontros. Ah, está sendo muito complicado, né? E a gente está vendo a situação dos colegas. Nossa, mas é lastimável tudo. É, A gente tem, eu tenho conversado muito com a minha filha e com amigos de que a gente tem que se preparar também, eu acho, para um outro mundo. E aí a gente vai ter que se unir muito e eu acho que é isso, assim, a gente vai ter que ressignificar várias coisas, reinventar né, modos de realizar, eu acho, as artes, sabe, os encontros, não sei. É tudo muito nebuloso, né, e muito difícil. Mas seguimos, né? deu um impacto muito grande para a rotina do Memorial Kimura. Completamente. A gente cancelou visitas e para este ano a gente estava planejando várias ações assim, porque este ano é o ano do centenário da emigração da família Kimura, né? Então são uns 100 anos aqui no Brasil. Eu estava pensando uma ação junto com o Paulo Campagnolo, porque também são 20 anos do projeto Um Outro Olhar. Eu já estava fazendo contatos com a Fundação Japão para a gente organizar uma exposição, desculpa, uma exposição, alguma ação assim. E, sei lá, paramos tudo, né? Tá tudo em suspenso. Sim. Poxa, mas pelo menos a gente tem essa consciência de que está assim com todo mundo, né? Não foi uma coisa que se abateu
somente sobre nós e a gente pode conversar sobre isso, pode pensar soluções, né? Ações, né, virtuais, e acho que Uhum. essa crença de que vai passar, né? Em algum momento, ainda que demore um pouco e seja sofrido, e a gente, né, muitas pessoas sejam contaminadas, morram, enfim, como está acontecendo no Brasil, mas em algum momento vai passar, né? E a gente vai poder retomar algumas ideias, alguns projetos, né? Isso é bom também da gente ter em mente para não entrar e nunca mais sair nesse buraco dessa tristeza, né? Desse momento. Uhum. Aí precisamos pensar mais ações juntas. Verdade. Ô, Rô, então me conta um pouco. Eu não sabia que esse ano marcava esse centenário. O que que você pode me contar dessa história da família Kimura? Você deve saber tudo, né? Porque vocês apresentam isso para os visitantes lá do museu. Conta um pouquinho para a gente, pensando que de repente algumas pessoas que irão assistir essa live, talvez não agora, mas depois gravado, são pessoas que Sim. ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o memorial, né? E ainda não ouviram essa história de vocês. Conta um pouquinho pra gente qual que é a história da família Kimura. Então, assim, primeiro eu queria salientar que o memorial não é um memorial da família, um museu familiar, né? Eu acho que, assim, o que a gente tentou desde o início era constituir um museu que fosse representativo dos povoamentos que existiram ali na região. Então, lá é um sítio arqueológico, né? Nós temos um acervo de material lítico, estimado em 6.000 anos, nós temos fragmentos de cerâmica caingangue, estimado em 3.000 anos, e a gente tem a exposição de utensílios domésticos, utensílios agrários, que aí são coisas representativas dessa colonização que veio com a companhia, né, do loteamento e tudo mais. Mas a história da família, a gente acaba contando a história da família porque tem tudo a ver com aquele lugar, né? Meu avô que construiu aquela casa, meu avô que construiu a escola rural ali da região. Nem sei por onde começar. É uma longa história. Então, eu acho que vou começar pelo meu trisavô russo, que eu acho que dali é que veio toda a história. Ele é um náufrago russo que foi parar nas ilhas lá de Nagasaki. Aí ele foi adotado pela família Kimura, que era uma família cristã, e depois ele se casou com uma parenta. E a família, ela tem a peculiaridade, além de ser cristã, então ela era miscigenada, e aí a família sofreu muita perseguição, seja religiosa, né, porque o catolicismo, o cristianismo era proibido no Japão, seja racial, porque eles tinham traços, eu sempre brinco que os olhos traíam, né, porque eles tinham olhos claros e tal, e enfim. Aí eles imigraram por algumas ilhas de Nagasaki, né, e acabaram vindo para o Brasil. E esse meu trisavô chegou também no Brasil. Aí, bom, no Brasil a história é muito parecida com a de todos os imigrantes, né, que vieram para as fazendas de café, né, substituindo a mão de obra escrava e tudo mais. Aí de lá eles
chegaram a comprar um terreno e depois meu avô, ainda jovem, com os filhos bem pequenos, veio para o Paraná. E no Paraná ele foi primeiro para Arapongas, que era onde tinha uma colônia de japoneses católicos, e depois ele veio para cá. E eu sempre brinco, né, que meu avô sempre foi um párria, assim, né, no Japão, porque era miscigenado, era católico, aí ele veio para uma colônia de japoneses católicos, ele brigou com o padre e ele foi excomungado e ele teve que sair de lá também. Então, essa história dele, acho que sempre fugindo, sempre saindo dos lugares e tal. E aí, aqui em Floriano, ele adquiriu aquele lote, passou por várias atividades, entre elas ele teve uma olaria, né, uma fábrica de tijolos e telhas, Qual aí foi ele construiu... Em que ano ele chegou aqui em Maringá, na região ali? Na região, acho que em 1948. Em Floriano, você diz, né? Isso. Aham. Aí, a casa, ele conseguiu construir na década de 50. A casa demorou muito tempo para ser construída, mas ela foi terminada, acho que em 55, 56. Daí ele sempre foi um empreendedor, assim, né? E sempre valorizou muito a cultura. Então, ele construiu uma escola com, sabe, com recursos dele, ele trouxe professores de São Paulo, ele bancou por um tempo, acho que salário desses professores, e depois essa escola, ainda não pertencia, Floriano ainda não pertencia a Maringá, né? Depois, quando a escola passou a ser municipal, aí eles destruíram a edificação que meu avô fez e construíram aquela que a gente ainda tem lá na propriedade, que foi a escola onde eu estudei. Uhum. Aí é mais ou menos essa trajetória da família. Mas a escola em que você estudou é aquela mesma que está lá no sítio? Aqui tá lá. Naquela mesma Que daí localização? Isso, é que daí ela foi reconstruída, né, pelo município, aí já passou a se chamar Escola Municipal José Bonifácio, que foi onde eu estudei. Uhum. Legal. E como é que foi a história da construção mesmo do Memorial Kimura? Quando é que vocês resolveram? Como é que foi esse processo de resolver fazer esse memorial? Então, minha irmã é arquiteta e trabalha com patrimônio histórico. E ela sempre dizia que ela tinha um pesar, de que ela trabalhava com isso e a casa da família estava lá meio abandonada e tal. E meu pai sempre teve meu pai adora museus. E aí ele sempre teve um sonho de constituir um museu que fosse representativo ali da colonização, aquelas peças arqueológicas, ele que tinha encontrado, e aí ele foi guardando. Nós até tentamos doar para a UEM, mas não deu certo, e a gente acabou ficando com a guarda, né, desse material. E Uhum. aí ele sempre dizia que ele achava que as crianças da região precisavam conhecer a própria história, né? Então foi mais ou menos assim o início, né? A ideia. Aí meu tio Paulo voltou do Japão e falou: eu vou restaurar a casa. E foi, assim, muito obra dele mesmo, ele, sabe, pintou a casa toda, que ela tem uma pintura especial, que é a cal, né, tudo.
Aí começamos, depois minha tia Dalila também entrou na empreitada, e nessa fase eu tinha terminado o mestrado, e aí vou lá também. E aí a gente começou a fazer tudo, sabe? Fazer jardim, é, restaurar os jardins ali da frente, que era o jardim da minha avó. Fizemos a parte de trás, que hoje tem aquele gramado gigante e tudo mais. E aí foi assim, que foi tudo mão de obra familiar. Aí, à medida que os tios foram se aposentando também, sabe, foram se juntando lá. Aí tio Zé, tio Pedro, os primos, e assim que a gente toca, sabe, só com mão de obra familiar. Mas existe um marco temporal, um marco que vocês comemoram como de abertura? Houve um evento de abertura para o público? Como que foi isso? Então, a gente, a arqueóloga Jansilene e eu ganhamos um edital em 2008, que era não era ainda o Aniceto, era um edital de incentivo à cultura, né, na gestão da Flor Duarte, né, como secretária de Cultura. Uhum. Aí nós vencemos esse edital. Esse edital era... nele a gente pretendia fazer um trabalho de educação patrimonial com as crianças de Floriano. Então a gente montou uma exposição histórica, arqueológica, iconográfica, e aí nós conseguimos realizar o projeto em 2009, e a partir de 2009, aí a gente começou a receber visitas de alunos, de entidades, e aí eu comecei a pensar que o museu, sabe, eu não entendia nada de museologia, né? Mas, para mim, eu acho que um museu tem que ser interativo, assim. E para isso, a gente não tinha recursos tecnológicos, essa coisa toda. Para mim, interatividade tem a ver com gente, com movimento, né? Com ideias, com pessoas e tal. E eu quero aproveitar para esse momento aqui para agradecer todos os meus amigos que participaram, inclusive você, sabe, que levaram projetos para lá e com quem a gente conseguiu fazer ações. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer mais ou menos uma ação por ano, que era, assim, uma coisa grande, que fosse aberta para o público. Uhum. E aí, não sei, eu até anotei aqui todas as coisas para não ser injusta com ninguém, não deixar, né, não esquecer os amigos e tal, mas foram vários projetos, assim, a gente trouxe exposição, sabe, para a UEM, organizamos oficinas, você levou Só em Cena para lá, enfim, não sei, a gente pode ir conversando também sobre isso. Sim, eu estou até fazendo uma homenagem aqui, ó. Olha aqui. Eu vi, vestiu a camisa. Eu vi demais essa camisa, porque eu adoro esse Memorial Kimura. E eu acho que é um lugar que todo mundo tem que conhecer, maringaenses, pessoas que visitam Maringá também, porque é um lugar onde a gente sente carinho, né, cuidado, a gente é muito bem recebido, acolhido pela família mesmo, tem sempre vários desses tios lá. É um lugar lindo, é um lugar onde a gente tem a oportunidade de desconectar, o que é muito bom. A gente tem feito muito pouco isso hoje em dia, né? Então a gente chega lá
a gente desconecta das redes sociais e se conecta com a natureza, né? Que é uma coisa assim que faz um bem grande para a gente, né? Deita na Uhum. grama, balança, enfim, coisas que eu Até rolar adoro. no ramo. Nossa, rolar na grama, comer um monte, brincar com cachorro, né? E eu queria, assim, que a gente relembrasse um pouco desses projetos que aconteceram depois desse de 2008, né? Que foi... Eu nem tinha me atentado que era o primeiro, né? Que tinha sido o primeiro, porque nessa época acho que eu estava na Secretaria de Cultura, por isso eu tenho a Sim, camiseta também. aham. E É, eu me lembro, esse projeto, ele foi um projeto muito bacana, né? Porque ele teve essa especificidade de trabalhar com as pessoas daquela escola municipal do distrito de Floriano, né? A Lázara Ribeiro Vilela, que tem uhum. pouco ou nada de projetos nesse sentido, né? Então, Rachel, eu sempre pensava muito naquelas crianças, porque eu sempre digo que Floriano está assim entre o campo e a cidade, e as pessoas de lá, eu acho que não se identificam com nenhum lugar, sabe? Uhum. É muito uma terra de ninguém, assim. E quando a gente pensou no, naquele projeto, a Josilene e eu, a gente pensou muito nisso, assim, de passar para aquelas crianças o sentimento de pertencimento, sabe? E que eu acho que é isso, talvez, a, o mote de todos os museus, né? Então, hoje, o museu acho que deixou de ser aquele lugar é, erudito, sabe? Das classes abastadas, é um museu que guarda relíquias, e hoje a gente tem museus muito potentes que são museus que mostram a cultura, né, do seu lugar, assim, então tem né, dos quilombolas, dos indígenas, museus que guardam memórias de algumas lutas, enfim. Eu acho que a gente pensou muito nisso para realizar aquele projeto, para pensar aquele projeto e realizar, assim. Aí, até ia trazer a cartilha, a gente fez uma cartilha patrimonial que a Josilene mandou para várias instituições no Brasil todo, mas as pessoas podem encontrar, acho que nas bibliotecas de Maringá, nas bibliotecas das escolas municipais. A gente Uhum. conseguiu, enfim, aí depois de lá eu nunca mais consegui ganhar nenhum edital mais. Mas aí as ações que a gente conseguiu realizar foram todas mesmo com, sabe, com a ajuda de amigos, assim, sabe, que de certa forma conseguiram recursos ou então vinham para cá para falar, para oferecer uma oficina, e daí a gente dava pouso e comida. E Aham. foi assim que a gente foi Mas, fazendo tudo. mas como é que você sentiu a recepção desse público a esse projeto? Legal? Você acha que vocês alcançaram esse objetivo? Naquele momento, pelo menos, né? Porque o pertencimento É. é uma coisa bem complicada, né? Normalmente você precisa de uma continuidade das ações para Então, é isso criar isso, né? é, isso que é o meu pesar, assim, eu não consegui fazer mais ações com a escola. Eu até tinha, escrevi, acabei escrevendo outros para envolver aqueles jovens, aqueles adolescentes que vivem ali, mas
assim, não sei, não, acabou não rolando. É, mas, assim, no momento, acho que sim, sabe? Eles nem sabiam que existia tudo, né? Que existia aquela história anterior Uhum. à vinda da família deles. Aí uma coisa bacana que aconteceu é que muitos alunos falaram que a mãe, a avó tinha estudado na escola, né? Na escola rural. Então, acho que quanto a isso foi bem bacana, assim. Depois, uma das primeiras ações que eu acho que vieram depois disso também foram sessões do projeto Um Outro Olhar do Paulo Campagnolo, né, Rô? Vocês já fizeram quantas sessões no sítio? Acho que fizemos 3 sessões. O Paulo é um amigo querido que eu queria deixar aqui registrado, meu, sabe, meu amor por ele, meu agradecimento, minha gratidão. Uhum. Sim, ele fez uma exibição, a primeira, que daí a gente fez 2 filmes, um dentro da escolinha, porque eu falei para ele que eu queria que meus tios revivessem uma coisa que existia nas comunidades chinesas, que passava sempre um caminhãozinho que levava o cinema para os locais onde tinham aglomeração de japoneses, assim. E aí eles faziam sessão nas escolas, geralmente era nas escolas. E Uhum. meus tios me contavam muito disso. Aí eu queria que eles revivessem essa experiência. Daí o Paulo fez uma sessão dentro da escolinha e depois a outra foi ao ar livre. E aí as pessoas gostaram tanto dessa experiência do cinema ao ar livre, que aí a gente acabou fazendo mais 2 sessões. E a segunda que ele fez foi de um projeto muito, muito bacana, que aí envolveu uma exposição que foi em 2015, por causa do conflito Israel-Palestina. Eu queria muito fazer uma exposição, sabe, que tratasse dessa temática. E Uhum. aí eu consegui com os cartunistas, a exposição se chamou Cartunistas com Gaza. E aí foram acho que uns 15 ou 16 cartunistas cederam seus trabalhos. A professora Marta Bellini, da UEM, conseguiu verba para a gente imprimir isso junto à CES do UEM. E aí eu não montei a exposição no sítio porque achei que ia ficar muito restrita, assim, as pessoas não iriam até lá. E aí a gente fez a exposição no MUD UEM, né, que lá tem uma circulação muito grande de alunos e tal, e foi uma exposição que foi muito, muito vista. E aí, como ação no sítio, eu fiz junto com o Paulo. Aí o Paulo fez uma leitura de poemas de um poeta palestino, Uhum. e uma exibição de um filme palestino. Aí foi ao ar livre também, foi super bacana. Que E legal. aí o Paulo fez mais uma, e este ano iríamos fazer a quarta, que Sim. acabou, né? Não sei para quando que vai ficar. Nesse evento, nesse projeto, teve uma parada com Latuf, não teve? Foi esse? O Latuf mandou, cedeu, né, um trabalho dele, mas o Latuf é um super amigo nosso também, e ele aceitou fazer uma oficina com os alunos de Floriano, que era um grupo organizado pelo núcleo de saúde de lá, e daí ele fez também a troco de comida, fez a oficina com crianças e tal, e foi super bacana, assim, desenhou com as crianças, sabe? Foi bem bacana.
Depois o Latuf veio mais uma vez, né, para cá, que eu consegui trazê-lo, mas aí ele foi fazer uma fala no encontro de história. Ah, tá. E a oficina que vocês desenvolvem com a coisa da confecção do papel, como que é? Como que surgiu? Porque todos os projetos, eles remetem a alguma lembrança, né? Alguma vivência, alguma coisa assim, das relações e tudo. Fala um pouquinho dessa ação que vocês eventualmente fazem junto à comunidade, fazem sozinhos também, como que é? Com relação ao papel, É, a confecção e tudo, que tem todo um a confecção processo. do Você já deu papel. oficina sobre isso, né? A gente já deu oficina para crianças, né, de escola pública, foi um projeto bem bacana também. Mas a história com papel foi o seguinte, eu fiquei sabendo, eu me meto em cada uma. Eu fiquei sabendo que tinha um pessoal que tinha feito papel com resíduos de... Você sabe que aqui essa região é o corredor da seda, né? Tem vários produtores de casulo e tal. O Paraná é que um grande produtor de seda e tal. E meu já plantou, já teve criação de bicho da seda. E aí ele me falou que aquelas varas lá, os bichos só comem a folha. E eu tinha visto um projeto que fazia papel com aquele resíduo. Aí eu já fiquei pensando, nossa, é um super projeto, a gente pode envolver as pessoas que produzem casulo, porque, enfim, fui aprender a fazer papel. Só que daí eu caí falei, bom, para fazer papel, acho que vou ter que fazer papel de amoreira, vou ter que ir às origens e tal. E o papel washi, que é o papel japonês, apesar de que um monte de gente conhece como papel de arroz, na verdade não é de arroz, sabe? É de amoreira. É de amoreira e alguns outros tipos de fibra, mas a amoreira é que foi adaptada para o Brasil e tal. Aí eu fui aprender a fazer papel com o artesão que conseguiu adaptar o japonês para as condições que a gente tem no Brasil. Então, ele plantava essas amoreiras e tal, e fez um super projeto de adaptação mesmo da confecção do papel para as condições brasileiras, papel com ele. E, assim, até hoje não rolou esse grande projeto que possa envolver várias pessoas e não sei o que e tal. Mas a gente começou a fazer papel japonês, né? E aí a gente começou a ficar meio conhecido por causa disso, e hoje a gente faz papel e já faz acho que uns 3 anos que a gente participa de uma exposição lá em São Paulo, onde que tem trabalhos que são feitos com esse papel japonês, e a gente é chamada para expor lá e nós vamos. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que é um super projeto essa coisa, porque aí a gente começou a trabalhar também com reciclagem de papel e tal. E aí, em 2016, eu acho, eu fiz um projeto com uma amiga, super amiga minha, professora Valdriana, que dá aula em Sarandi. E ela fez um trabalho de história ambiental com as crianças, e foi assim, é um trabalho que
sabe, durou o ano todo. Ela fez toda a parte teórica de história ambiental, falando sobre os malefícios que a indústria papeleira causa no mundo, a questão da poluição, do gasto excessivo de água e tudo. E aí, esse projeto culminava lá no sítio com as crianças, que daí eles passavam um dia lá, aprendiam a reciclar papel e tal. Aí, desse material que eles fizeram lá no sítio, eles fizeram exposição na escola deles, e aí eles, sabe, explicavam. Acho que foi um projeto que teve vários desdobramentos, assim, sabe? E foi muito bacana. Alguns alunos daquela época ainda mantiveram contato conosco por um tempo. Um trabalho assim que eu tenho muito carinho, sabe? Uhum, Aí, sim. não, eu ia falar que eu espero que você consiga repetir esse projeto, né? Fazer outras edições, porque parece muito legal mesmo e o resultado é super bonito, né? Dá para fazer várias coisas também. Nossa, eu acho que sim. Só, sabe, da gente conseguir que as crianças tenham, sabe, se conscientizem sobre o uso do papel. A minha amiga disse que isso mudou muito, sabe, assim, o jeito como eles começaram a lidar com o papel, sabe, de não desperdiçar, sabe, de não jogar esse papel para não fazer lixo, enfim, eu Uhum, acho que é uma coisa bem bacana, assim. uhum. A gente, dessa breve conversa que a gente teve aqui sobre os projetos, além do projeto de educação patrimonial, né, de patrimônio histórico, que foi esse primeiro que vocês desenvolveram e que é a essência, né, do Memorial Kimura, né, da existência dele, a preservação dessa memória, a gente já viu o projeto de audiovisual, né, que foi o projeto Um Outro Olhar, as exibições de filme, projeto de teatro, que foi a Só em Cena, né, que esteve aí em Maravilhoso. 2007, projetos na área de artesanato, de artes visuais. Tem mais algum projeto que seja interessante de destacar? Assim, teve algum projeto de música, dança? De música ainda não consegui, mas assim, teve um projeto que eu acho que foi bem bacana também, que foi uma outra exposição. Eu consegui trazer, que foi sobre os bombardeios a Hiroshima e Nagasaki, que consegui trazer através da Associação de Nagasaki, né, que minha família é dessa província, e com a temática que eu estudei, né, no mestrado, que é a Segunda Guerra Mundial e tal, e é um projeto muito caro, assim, para mim, e que acho que foi bem bacana, assim, a gente conseguiu trazer esse acervo graças ao projeto de pós-graduação em História da UEM, né, eles viabilizaram o transporte e a montagem da exposição, que daí a gente achou que seria legal também, ao invés de fazer no sítio, que né, não teria tanto público, a gente pensou muito e a gente fez na biblioteca da UEM. E essa exposição fez parte de um encontro internacional de história que estava acontecendo, e aí o professor Sidney Munhoz, né, ele é um grande amigo também, que sempre, sabe, me ajuda a realizar os projetos e tal. E aí a gente fez essa exposição, que foi super bacana, assim, sabe, foi muito vista por né,
teve um fluxo muito grande de visitantes e tudo mais. Acho que foi um projeto, assim, super bacana, que assim, gostaria de falar, de Sim. deixar registrado aqui. Vocês fizeram um projeto com cerâmica também, não teve? Uma coisa de queima? Assim, com cerâmica foi uma vivência, né, que o grupo Lua 9 realizou lá no sítio. Chamava Forno e Fogão no sítio Kimura, uma coisa assim. E aí foi uma vivência o dia todo, eles passaram lá, fizeram a oficina de cerâmica e depois fizeram a queima, né, da cerâmica. Aí, quando anoitece, que abre o forno e aí aquelas peças incandescentes, assim, na noite, foi também um espetáculo, assim, foi super bacana. Uhum, que massa. Ô, Rô, conta para mim um pouco sobre a tua. É pessoal, né? Mas um pouco dessa tua escolha de fazer história, porque você fez história, né? Então, como que se deu essa escolha para você, assim? Que momento que você percebeu que você queria trazer isso para uma profissão, né? Para sua vida profissional, ao ponto de buscar uma formação? Como que foi? Ah, nem sei, acho que fui tomada pela. Na verdade, eu estudava direito e eu dava aula de piano. E daí na época, eu comecei a estudar, trabalhar, eu ainda estudava piano, né? E eu tinha um curso que era de história da música, né? Porque a formação de piano em conservatório, elas têm a parte prática e tem a parte teórica, que são as teorias, né? Harmonia, etc. E tem história da música, pedagogia, enfim. E aí eu fazia história da música e eu adorava isso e tal, trabalhava. E aí eu não sei, não estava feliz no curso de direito, assim, sentia que aquilo não era muito para mim. E eu puxei uma disciplina de história que acho que hoje nem tem mais, que era História da Arte. Você fez história também, não sei se você teve essa disciplina. Não, eu acho que ela já estava como optativa, alguma coisa assim, não era nas histórias, não. Ah, que pena, porque, nossa, foi, assim, a disciplina que abriu a minha cabeça, assim, e eu falei, nossa, eu quero fazer esse curso. Aí eu larguei o direito, fiz vestibular para história e fui estudar história, mas assim, nem tinha muita expectativa de trabalhar com isso, porque eu já dava aula de piano, enfim. Mas eu acho que foi um curso transformador na minha vida. Você fez história também, acho que foi, não é? Sei lá, a formação que a gente tem é uma coisa assim, não sei, acho que todo esse lado humanista, não sei, tudo isso eu acho que vem do curso de história, assim. Mas eu não sei, e trabalhar com isso e em museologia, não sei, era uma coisa que eu não pensava, não. É, Eu fui sendo levada. mas a história é uma coisa que depois não sai mais da gente, né? A gente fica carregando para tudo, né? Vai um projeto. E você acabou largando o piano, né? Porque eu não sabia disso, na verdade. Eu nunca. Não, acho que você não deve Acabei ter largando. comentado a coisa do piano. A gente se conheceu num curso de história da música do professor Gianni, né? É verdade. Nossa, muito tempo, né? Então, Faz. nessa época, eu tinha voltado do Japão e eu não sabia muito o que fazer da vida.
E aí eu não podia dar aula de piano, porque vim com as mãos totalmente estragadas. E aí eu falei, gente, e agora o que eu vou fazer, né? Aí eu pensei, sei lá, talvez eu faça volte a estudar história e tudo mais. Aí a gente se encontrou naquele curso, né? Que foi super bacana, que a gente conheceu o Gil, que daí a gente, né, aconteceu aquele espetáculo maravilhoso. É, Enfim, aí eu fiz uma especialização em história depois daquilo, e daí fiz o mestrado. Mas assim, não tinha a ver com patrimônio, com nada. Era história política, e é uma que eu gosto muito também. isso foi mais da vivência, né? Porque que está sempre permeando ali os diálogos, não de modo acadêmico e formal, mas faz parte do dia a dia, né? De preservação das coisas e tudo, né? Como? Eu perdi o início fala. Não, eu digo, o interesse pela história, ele acaba vindo pela vivência, pelo dia a dia, né? Porque eu imagino que isso está sempre em pauta lá no sítio Kimura, né? Devem ter questão de preservação, de discussão da memória, né? Não sei, talvez não, mas que a gente idealiza também, né? A coisa de achar que está sempre Então, pensando em... eu acho que sim, porque a formação que a gente né, teórica do curso de história, eu tinha marxista, eu acho que isso é o que eu levo para o meu trabalho dentro do memorial, sabe? Por isso que eu acho que sempre tem as ações, assim, eu penso que são ações políticas também, sabe? E eu acho que da nossa formação, acho que a gente acaba levando, né? Sim. Como que você vê hoje essa preocupação com a questão da preservação da memória e da história? Não só em termos de cidade, mas também das pessoas, né? Porque eu penso muito nessa coisa da história das pessoas, né? Que às vezes é essa micro-história que a gente acaba negligenciando porque não consegue se ver como agente, né, da história. A gente pensar tudo isso que a gente está vivendo hoje é história, né? A gente está passando por esse momento da pandemia, né, da quarentena e tal, que depois vai para os livros, né? As pessoas vão estudar, vão falar sobre isso como falam de outras epidemias e tudo mais, né? Como que você vê essa questão da preservação individual e coletiva de uma história, sabe? Nossa, hoje eu estava pensando justamente nisso, assim, sabe? Que eu estava lembrando de uma fala do Hobsbawm que, né, que é uma coisa que eu acho que eu levo para a vida, assim, que a micro-história, né, por mais que seja uma história, né, pessoal, uma história de um povoado, uma história, né, por mais que ela seja, que tenha essa coisa da micro-história, ela sempre está inserida num todo, né? Ela sempre faz parte de uma conjuntura muito maior e tal. Então, eu acho que é isso, sabe? A partir. É uma coisa que eu acho que eu sempre penso nisso em todas as ações que eu faço e tal. E eu acho que a gente vai ter que pensar muito nisso também a partir dessa pandemia, né? Vai ser um marco para a gente reconstruir várias coisas e tudo mais, sabe? Pensar a
situação no mundo e pensar, sabe, a nossa relação com o todo, com o mundo, com o meio. Com os outros, com as pessoas, né? Uhum. Ô, Rô, a gente já está chegando no final da nossa conversa. A gente tem mais 8 minutos. Passa rápido, né? Rápido, né? Eu falei, nossa, É, será que eu vou ter tanta coisa para falar que eu sou meio bicho do mato, assim, sabe? Meio Kimura, meio quietona. Enfim. olha, eu acho que foi ótimo. Você falou bastante coisa. A Alessandra estava até comentando aí que ela estava descobrindo muitas coisas novas. Ela já tinha comentado isso numa outra live, né? Que ela ouviu umas histórias das pessoas e tal. A Simoneia também fez aí vários comentários, pessoal que já foi várias vezes lá no sítio, adora. Queria te deixar à vontade nesses minutos finais para você falar o que você tiver vontade. Se você achar que a gente não passou por algum ponto, ou você quiser falar de algum projeto, ou de alguém, ou de qualquer outra história que você queira contar a respeito aí do Memorial Kimura, fique à vontade para a gente fechar. Nossa, Rachel, eu acho que eu queria agradecer, sabe? Agradecer a você essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os amigos que, sabe, que realizaram ações lá, que visitam aquele espaço, sabe, que compartilham conosco a mesa. Nossa, tanta gente bacana que eu conheci em visitas de grupos, sabe? E a gente recebe muitos grupos, né, de idosos, de crianças Uhum. e várias entidades, e sempre é muito, muito enriquecedor, sabe? Isso é uma coisa que não tem preço, assim. E eu estava pensando nisso, assim, que eu queria agradecer muito, sabe? Todo mundo. Você é a oportunidade, que foi ótimo, e a gente sempre se diverte muito quando conversa mesmo. Verdade. E as pessoas, sabe, que visitam lá, que, né, nossa, meus amigos, que, né, obrigada, que não sei mais quem tá aí. Marcos Demétrios Barbosa é a Maíra? É a Ah, Maíra e Marcos que estão aí? marido Marcos, puxa, ai, amo vocês. A Maristela, ó, vocês duas fazem muita diferença para a cultura na nossa cidade. Obrigada, Oi, gata. obrigada, gente. Ai, Então, é a nossa, Maíra são mesmo, gente. Eu a já tinha visto Maíra. aqui, mas eu não estou enxergando a foto, aí eu fiquei, ué. Eu também só vi o nome, assim, esse nome tão pomposo. Eu É, falei, mas ela falou que você é o bicho do mato beijo pra você. favorito. Ai, valeu, Sandra. Alessandra! Massa. Ai, Sandra, um beijão pra você. Rô, Eu acho que eu só tenho agradecer. Ô, Débora! Beijão! que linda. A Rô é uma pérola. A Rô e toda a família, né? Quando a gente vai lá é uma delícia sempre, né? Seu Mário lá fazendo sempre. Eu falo de comida porque sempre tem comida, gente, quando eu vou, mas é uma É, coisa foi incrível. Rô, obrigada por ter aceitado. Eu sei que foi desafiador. foi. Porque eu não sabia nem como participar. Foi ótimo. A gente está com essas lives, estreando algumas pessoas em lives também, gente. As pessoas fazendo a primeira vez, a primeira live com a gente, não é lindo? E aí eu Sempre. quero,
E eu quero te agradecer muito por ter confiado, por ter aceitado, por tudo, por toda a conversa que foi muito bacana. Acho que a gente deixa aí um registro e a vontade nas pessoas que porventura não conheçam o espaço para irem conhecer assim que for possível, né? Que a gente espera poder retomar. Prazer conhecer o Memorial Quintura no Natal. Então, eu espero todo mundo lá. É sempre uma alegria, sabe, receber as pessoas, é isso que nos move. Dá para ver que vocês gostam mesmo dessa coisa de receber as pessoas, né? Uhum. Então, beleza. Obrigada, Rô. Obrigada para todo mundo que assistiu, deixou os comentários, os elogios, todo o carinho. Rô, obrigada. E, e é Eu isso, que ó, agradeço, acabou. minha linda. Super beijo para todo mundo. Aguardo vocês. Beijo, gente. Valeu.